Fala fiel, o clima tá esquentando nos bastidores do Parque São Jorge porque o Corinthians entrou de vez na briga pela contratação do meio-atacante Biel atualmente no Sporting de Portugal. O jogador de 24 anos que foi revelado pelo Fluminense e teve bons momentos com as camisas de Grêmio e Bahia está na mira de vários clubes brasileiros, mas o Timão decidiu tomar a frente e já formalizou uma proposta oficial por empréstimo. A ideia é trazer o atleta por um período determinado, já que ele não vem sendo aproveitado no futebol português. Biel tem contrato até junho de 2029 com o Sporting e a multa rescisória gira em torno de 80 milhões de euros, um valor completamente fora da realidade de qualquer clube brasileiro. Por isso mesmo o caminho mais viável tem sido o empréstimo e não só o Corinthians está de olho. São Paulo, Atlético Mineiro e Vasco também sondaram o jogador. Biel foi comprado pelo Sporting no início deste ano por cerca de 8 milhões de euros com bônus por metas que podem elevar o valor total para 10 milhões. Mas em campo a verdade é que ele pouco apareceu, foram apenas 7 partidas oficiais até agora. Mesmo assim ele deixou uma boa impressão no Brasil. No Bahia, por exemplo, participou diretamente de 35 gols em 98 jogos, sendo decisivo no título baiano de 2023. Versátil, o jogador pode atuar tanto pelas pontas quanto mais centralizado como um segundo atacante ou até armando jogadas no meio-campo. No atual elenco do Corinthians, Dorival Júnior conta com Romero, Depay, Thales Magno e até Yuri Alberto, que chegou a atuar improvisado pelas pontas. A chegada de Biel traria mais alternativas para o setor ofensivo, principalmente em jogos em que o time precisa de mobilidade e criação por dentro. O cenário agora depende da resposta do Sporting, que deve avaliar qual das propostas é mais vantajosa para liberar o jogador. Mas o recado está dado, o Timão entrou forte na disputa. E se a gente for olhar mais a fundo, essa investida do Corinthians no Biel não é por acaso e muito menos precipitada. Ela faz parte de uma movimentação que já vinha se desenhando nos bastidores há algum tempo. O clube sabe que precisa aumentar a qualidade do elenco, principalmente do meio para frente. E não é de hoje que a comissão técnica de Dorival vem apontando a necessidade de trazer mais opções com capacidade de quebrar linhas, de puxar contra-ataques com velocidade e de dar mais criatividade no último terço do campo. Hoje, apesar de nomes de peso no elenco como Depay e Romero, o time ainda sofre em vários jogos quando precisa propor o jogo. Às vezes a bola roda e não chega com qualidade no ataque. E Biel nesse cenário surge como uma peça que pode mudar essa dinâmica. Ele é rápido, tem bom drible, visão de jogo e sabe atuar em diferentes funções ofensivas, seja aberto pelas pontas como um meia por trás do centroavante ou até mesmo mais recuado iniciando jogadas. Outra coisa que pesa a favor do Biel é o fato de ele já conhecer bem o futebol brasileiro. Isso encurta o tempo de adaptação e reduz os riscos de trazer alguém que precise de meses para entrar no ritmo. Quem acompanha a trajetória dele sabe, no Bahia ele foi fundamental em vários jogos decisivos. Tinha moral com a torcida, dava assistência, fazia gols e era participativo demais sem a bola. É o tipo de jogador que incomoda a defesa adversária o tempo todo. Só que é claro que uma contratação como essa não vem sem obstáculos. Mesmo com o jogador fora dos planos no Sporting, os portugueses não vão liberar de qualquer jeito. Eles investiram alto, acreditaram no potencial do Biel e mesmo que ele não tenha se encaixado tão bem lá, ainda querem recuperar parte do valor. Por isso a disputa entre os clubes brasileiros acaba ficando acirrada. Todo mundo quer montar um bom projeto, oferecer um plano esportivo interessante e mostrar para o jogador que aqui ele vai ter espaço, visibilidade e chance de crescer. E o Corinthians tem sim argumentos fortes nesse sentido. A camisa pesa. A torcida joga junto. A vitrine é enorme. Qualquer jogador que chega ao Timão sabe que vai estar no centro das atenções, seja nos jogos, nas redes sociais ou até fora do país. O clube vive um momento de reconstrução, é verdade, mas também está com um projeto claro de dar mais protagonismo a jogadores jovens e promissores. E Biel, pela idade e pelo estilo, encaixa perfeitamente nesse perfil. Aliás, essa movimentação do Corinthians também mostra uma mudança de postura no mercado. Antes o clube costumava apostar mais em medalhões, caras com nome, mas já em final de carreira. Agora não. A ideia é apostar em jogadores com margem de evolução que possam se valorizar e dar retorno técnico e financeiro. É um passo importante para equilibrar o elenco, baixar a média de idade e garantir um futebol mais dinâmico e competitivo.
E falando de dinâmica, imagina só esse ataque com Biel se entrosando com Depay, Thales Magno e Yuri Alberto. A quantidade de possibilidades táticas aumenta demais. Dorival pode montar o time no 4-3-3, no 4-2-3-1 ou até com dois atacantes mais móveis por dentro, dando liberdade para os laterais subirem. Biel também poderia entrar como um ponta invertido, cortando para dentro e deixando o corredor pro lateral. Tudo depende do adversário e da situação do jogo. E se a gente olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, dá para perceber que o Corinthians precisa urgente de um gás novo. A temporada ainda está viva, tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana e o elenco precisa de profundidade. Não dá para depender sempre dos mesmos nomes, ainda mais num calendário tão puxado como o do futebol brasileiro. E o Biel chega com essa capacidade de mudar a partida, de entrar no segundo tempo e decidir ou até começar jogando e comandar a criação ofensiva. Muita gente também está comentando nas redes sociais sobre a parte física do jogador. Será que ele vem em forma? Será que aguenta a sequência de jogos? A verdade é que, apesar de não ter atuado muito no Sporting, Biel manteve o ritmo de treinos, não sofreu lesões sérias e está pronto para voltar. É claro que precisa de ritmo de jogo, isso só vem com o tempo, mas ele tem base, tem resistência e com a estrutura do CT Joaquim Grava vai ter todo o suporte para retomar seu melhor nível. Outro ponto importante é o ambiente. O Corinthians tem um vestiário forte, unido, e isso facilita a adaptação de quem chega. Jogadores como Romero e Thales, que já passaram por diferentes clubes, sabem acolher bem os novos reforços. E isso no dia a dia faz diferença. Um elenco saudável com um bom clima interno rende mais, corre mais, luta mais. Agora, olhando mais para frente, se Biel realmente fechar com o timão e render como se espera, ele pode até voltar a entrar no radar da seleção olímpica ou até sonhar com voos maiores. É um cara que ainda tem muitos anos de futebol pela frente, com a visibilidade de um clube como o Corinthians, tudo é possível. A pressão existe, é verdade, mas também é isso que impulsiona. E claro, não dá para esquecer da torcida. A Fiel tem um papel gigantesco em fazer o jogador se sentir importante. Já vimos vários casos de atletas que chegaram desacreditados e com o apoio da arquibancada deram a volta por cima. O estádio cheio, a energia da torcida, o grito vindo das arquibancadas, tudo isso mexe com o emocional do jogador e faz ele dar aquele algo a mais dentro de campo. A expectativa agora é de que os próximos dias sejam decisivos. A diretoria já fez a proposta, os documentos foram enviados e agora é aguardar a resposta oficial do Sporting. Se tudo caminhar como planejado, Biel pode desembarcar no Brasil ainda neste mês e já começar os trabalhos com o elenco alvinegro. O departamento de futebol quer acelerar tudo para que, se confirmado, ele esteja à disposição o quanto antes. O torcedor corintiano, claro, está de olho em cada detalhe. A movimentação nas redes sociais já é enorme, com gente elogiando a possível contratação, outros pedindo mais reforços e alguns questionando a estratégia. Mas isso é normal, faz parte. O importante é que o clube está se mexendo, está ativo no mercado e tentando trazer peças que realmente façam diferença. O cenário ainda está aberto e muita coisa pode acontecer. Outros clubes seguem na cola, o jogador vai avaliar todas as opções e a escolha final depende de vários fatores: tempo de contrato, possibilidade de titularidade, estabilidade, ambiente, claro, projeto esportivo. Mas uma coisa é certa, o Corinthians se colocou na disputa de forma séria e quer Biel vestindo o manto alvinegro já na próxima janela. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho começa a ganhar força envolvendo um dos clubes mais tradicionais do país, o Corinthians. Recentemente, Romário, ídolo dos gramados e figura sempre atenta às movimentações do futebol nacional, fez declarações que reacendem especulações sobre o momento do timão. Segundo o ex-atacante, o Corinthians é um time com muita estrutura, o que não deixa dúvidas sobre seu potencial e organização, mas que ainda precisa traduzir essa força nos campos, mostrando mais futebol, mais criatividade e efetividade durante as partidas. As palavras de Romário são como um alerta e uma provocação, principalmente para a torcida corintiana, acostumada com a grandeza do clube e sedenta por títulos e boas atuações. A declaração sugere que, apesar de o Corinthians estar bem montado fora das quatro linhas, com uma base sólida administrativa e um elenco que promete, o time ainda não encontrou seu melhor ritmo dentro de campo.
Isso abre espaço para especulações sobre possíveis mudanças no elenco, treinadores ou mesmo ajustes táticos que possam elevar o nível do futebol apresentado. No cenário atual, o Corinthians vive um momento de busca por identidade e consistência, e a fala de Romário pode ser interpretada como um convite para que a equipe se reinvente e demonstre toda a sua força também na prática, não apenas na estrutura. Fãs do clube e analistas já começam a se perguntar: será que o Timão está próximo de uma reformulação que trará um futebol mais vibrante e eficiente? Ou as limitações técnicas do plantel serão o maior desafio a ser superado? A declaração do Baixinho, que sempre teve olhos clínicos para o jogo, alimenta justamente esse tipo de especulação. Além disso, a opinião de Romário não deve ser vista como crítica vazia, mas sim como um toque de quem conhece o peso da camisa alvinegra e sabe que, para o Corinthians, não basta ser bem organizado, é preciso encantar e convencer dentro das quatro linhas. Isso gera um clima de expectativa para os próximos jogos e para o possível impacto que essas reflexões terão no clube, seja em contratações, mudanças de comando técnico ou estratégias em campo. O Corinthians, que possui uma torcida apaixonada e uma história recheada de glórias, parece estar diante de um momento decisivo. A fala de Romário pode servir como um estupim para que dirigentes, comissão técnica e jogadores busquem um nível mais elevado de futebol, atendendo à cobrança que sempre acompanha o Timão. Resta saber como o clube vai responder a esse chamado, e se conseguirá transformar sua estrutura sólida em um futebol mais consistente e vitorioso, capaz de conquistar o respeito e a admiração dentro e fora do país. Enquanto isso, o rumor segue firme no ar: o Corinthians tem tudo para ser gigante, mas precisa provar isso no gramado. E a torcida, claro, está de olho, esperando que o clube consiga equilibrar estrutura e talento para voltar a brilhar intensamente. Será que essa mudança está próxima? Só o tempo dirá, mas a conversa já está feita, e as expectativas, renovadas. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!